Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula sobre a formação dos Estados Unidos e a Guerra Civil Americana, beleza? Fica comigo, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa interessante para mostrar para vocês em algumas imagens. E é isso, fica comigo, essa aula vai ser muito divertida, tá bom? Então olha só, os Estados Unidos, ele é formado a partir do século XVI. Mas quem é que habitou os Estados Unidos? Você sabia que eles vieram da Inglaterra? E eles eram chamados, na sua grande maioria, de puritanos? Olha só, o que seriam os puritanos? Olha só, são pessoas que vinham fugidas da Inglaterra, ou então pessoas que queriam conhecer um novo mundo, que queriam melhores condições de vida. Então, os Estados Unidos, nesse início, nessa formação das 13 colônias, ele vai representar uma liberdade para as pessoas que moravam ali na Inglaterra em específico, né? Logo depois desse início, dessa formação, a gente vai ter outras pessoas chegando ali nos Estados Unidos, ali nas colônias, né, que seriam os Estados Unidos hoje, e eles vêm, que eles são chamados pais peregrinos, eles vêm de uma Inglaterra que estava passando por várias revoluções, tá? Em específico aí, a Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Puritana é uma forma pejorativa de chamar aquelas pessoas que eram muito religiosas, né? E é importante a gente ressaltar que os Estados Unidos, ele surge como uma nação protestante, beleza? É uma nação protestante. Então vamos lá. Agora a gente tem o seguinte, nós vamos ter pelo menos duas formas de colônias. Nós vamos ter colônia de povoamento e colônia de exploração. Então os Estados Unidos ele vai ser formado dessas duas maneiras, colônia de exploração e colônia de povoamento. As colônias de povoamento ficavam mais ao norte. E essas colônias eram voltadas para o mercado interno, mini latifundiários, e tudo aquilo que eles produziam ali, eles mandavam um pouco para a colônia, mas também ficavam ali para eles. Beleza, gente? Já as colônias do sul eram mais voltadas para os grandes latifundiários, né? E ali eles produziam muito para atender principalmente o mercado externo. Beleza, gente? Então, para atender esses mercados, eles faziam o seguinte: a colônia, né, a colônia fornecia os produtos e a metrópole, que no caso aqui é a Inglaterra, ela pegava esses produtos, melhoravam, né, fazia um processo de industrialização para poder voltar para a colônia com um preço diferente. E uma coisa importante, gente, no nascer dos Estados Unidos, a gente tem aí, deixa eu descer isso aqui um pouquinho, nós vamos ter aí uns Estados Unidos sendo formado com uma certa liberdade. Beleza? Então eles tinham uma maior liberdade do que aqui no Brasil. No Brasil a gente vai ter mais colônias de exploração, tudo que era produzido aqui era mandado para Portugal, que era a nossa metrópole, e lá nos Estados Unidos não, lá eles faziam, mas também para atender o mercado interno. Beleza? Essa foi a formação dos Estados Unidos, né? O início da formação, eles se formam mais aqui, né, no litoral, aqui no mapa vocês podem ver, são as 13 colônias, né? E essas 13 colônias dá início à formação do que nós conhecemos como Estados Unidos hoje. Beleza, gente? Depois desse processo de colonização, nós vamos ter uma guerra entre Inglaterra e França, que é chamada Guerra dos 7 Anos. Nessa Guerra dos 7 Anos, nós vamos ter um desgaste econômico muito grande das duas nações. A Inglaterra ela sai como vencedora, mas ela tem um prejuízo econômico muito grande. Já que a Inglaterra tinha esse prejuízo, então ela achou por bem estipular alguns impostos, algumas taxas para a colônia. Os colonos americanos eles vão se revoltar contra essas taxas, porque isso vai, né, beneficiar somente a metrópole. Então, o que eles fazem? Eles vão se revoltar contra as leis, que eu vou definir para vocês agora. Nós vamos ter lei do chá, lei do selo, lei de aquartelamento e nós vamos ter a lei do açúcar. Todas essas leis, gente, funcionavam para os colônios dividir, vamos dizer assim, os lucros ou dividir os interesses comerciais com a metrópole. Beleza? Vamos definir cada uma? Vamos lá. Lei do açúcar. Era uma sobretaxa do açúcar oriundo de qualquer outra região que não as antigas ilhas
Antilhas Inglesas, fazendo com que os colonos fossem obrigados a consumir o açúcar comercializado somente em regiões inglesas. Beleza, gente? Então a lei do açúcar proibia o consumo do açúcar feito por outros países que não fossem dominados ou influenciados pela Inglaterra. Beleza, gente? E nós também temos a lei do selo, que estabelecia uma taxa direta sobre todos os papéis comerciais que circulassem na colônia. Então, se eles quisessem fazer algum tipo de jornal, alguma carta, eles teriam que pagar o selo para a metrópole. Isso vai deixar os colonos muito irritados e é aí que começa o processo de Revolução Americana, a guerra pela independência, né? E sabe o que eu fico pensando? Inglaterra, a gente era muito forte militarmente, só que estava enfraquecida por causa da Guerra de 7 anos. Aí, que legal, que muito interessante esse ponto. Então é nesse enfraquecimento que as colônias, as 13 colônias, elas vão se revoltar contra a metrópole com o apoio da França. A França apoiava, né, ali esse processo de independência. Por quê? Porque era muito mais interessante ver uma Inglaterra enfraquecida, porque eu posso sobressair com essa questão comercial com os outros países, né? Isso beneficiaria a França. Beleza, gente? E nós também vamos ter eu falei exatamente, lei do selo, lei do açúcar, lei do chá. Olha só, a lei do chá, em resposta a todos essas manifestações, nós vamos ter uma última, né, que é a lei do chá. O principal objetivo era controlar a venda do produto. A Inglaterra é muito conhecida como um dos países que mais consomem chá no nosso dia a dia, né, hoje, e naquela época também. Então ela consumia muito chá, e quando estabelece a lei do chá, os colonos só poderiam vender ou comercializar o chá sob a tutela dos ingleses. Tá bom, gente? Eu vou colocar bem definidinho aqui do ladinho. Se você tiver alguma dúvida, você pode ler essas definições, tá bom? Então, depois de todas essas leis, o que vai acontecer? A guerra pela independência. Nós vamos ter várias manifestações contra essas leis. Nós vamos ter aí eles fazem o primeiro congresso, o Congresso na Filadélfia, em 1774, e ali eles protestam contra essas leis, chamadas de leis intoleráveis, e foi enviado um documento de protesto ao governo inglês, que não combinou em quase nada. E depois desse processo, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter o início da guerra, nós vamos ter o início da guerra de independência sobre, né, a metrópole, que é aí a Inglaterra. Beleza, gente? No segundo Congresso de Filadélfia, realizado em 1775, os colonos declaram um rompimento com a Inglaterra. E aí que surge Thomas Paine, vai surgir também os nomes como o general George Washington, e aí nós vamos ter alguns representantes, né, da formação da independência dos Estados Unidos. E um que vai redigir aí a Carta de Independência vai ser Thomas Jefferson, com a colaboração de Benjamin Franklin e John Adams. Então é aí que surge todo esse processo de independência. Foi fácil a independência? Não, mas eles lutaram por um processo de independência. O povo, né, os colonos realmente se revoltaram e realmente conseguiram essa independência, coisa que o Brasil vai conseguir somente em 1822 e de uma forma pacífica, e que não adiantou muito, porque nós acabamos nas mãos aí dos interesses ingleses depois do próprio Estados Unidos aqui. Então foi formada uma nação, e aí agora, depois que eles se tornaram independentes, depois de algumas guerras, tá, gente? Não foi de forma pacífica, não. Eles lutaram com o apoio da França. Aí nós vamos ter aí a formação de uma nação. Como que essas 13 colônias vão se formar como nação? Aí elas vão fazer o seguinte: nós vamos ter algumas convenções, nós vamos ter a implantação de uma república federativa, né, com uma certa autonomia para cada estado, e vai ser implantado essa república nos ideais iluministas. Então, a Revolução Americana, ela acontece com a influência do iluminismo, né, do liberalismo em todas as áreas, né? Nós vamos ter também essa formação, que é uma influência dos estados do iluminismo, que é a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. E aí a gente tem essa influência grande do iluminismo na formação da nação americana. Beleza, gente?
Vamos lá, então vamos continuar. Depois de todas essas, depois do processo de independência, nós vamos ter a expansão para o oeste. Essa expansão para o oeste, gente, é muito interessante. Por quê? Porque vai expandir o território americano. O território americano estava mais voltado ali nas 13 colônias, né? Nessas 13 colônias aqui. Que eu vou colocar aqui para vocês uma por uma, para vocês terem uma noção. E lá, na formação dessas colônias, nós vamos ter o seguinte. Como o território era muito pequeno, e no oeste a gente tinha uma influência da França, uma influência da Espanha, de alguns outros países, então os Estados Unidos, do México, inclusive, então os Estados Unidos ele vai comprando, vai guerreando, vai massacrando o índio para poder fazer essa expansão para o oeste, vai fazendo acordos, né? Ela fez acordos com a Rússia, fez acordo com a Espanha, com a França, guerreou contra os mexicanos, e tem um território que eu sempre gosto de destacar, que era do México, que é a Califórnia, né? O Texas também, e aí os Estados Unidos, aí nesse processo de expansão para o oeste, foi dominando tomando nesses territórios, e a Califórnia é um dos estados mais ricos, né, dos Estados Unidos. E assim, nesse período aí, eles acharam ouro na Califórnia, e aí vieram muitas pessoas de outras nações para poder povoar essas regiões no oeste. Tá bom, gente? E como eles exploraram esses territórios, tinha alguém lá, professora, nesse tempo? Claro que tinha, os índios estavam ali, mas eles diziam que era terra de ninguém, e eles vão embasados numa teoria que é a teoria do destino manifesto. Olha só que interessante. Lembra que eu falei no início que eles eram puritanos? Puritanos são pessoas que são muito religiosas, e é uma forma pejorativa de dizer, né, de pessoas que são mais voltadas assim para um cristianismo mais reformador, mais conservador. Tá bom? Então, como eles eram puritanos, eles acabaram indo sobre a doutrina do destino manifesto. O que foi o destino manifesto? Dentro dessa doutrina, dessa ideologia, era dito que pessoas, como os Estados Unidos, eles teriam sido escolhidos por Deus para povoar essas regiões. Olha só que interessante. Então Deus tinha predestinado, os puritanos eram calvinistas, então Deus tinha predestinado os Estados Unidos a povoar essas nações. Olha que coisa maravilhosa, né? Eles são escolhidos para poder povoar. E os índios ficam onde nessa história, né? Ficam onde os índios? Né? Então eles foram massacrando os índios e utilizando uma ideologia para atender ali as suas convenções, né? E isso a gente vê muito na história. Várias e várias pessoas colonizaram o mundo, tem colônia na África, colônia na Ásia, também no Brasil, utilizando de doutrinas tão idiotas e que para definir aí seus desejos, aquilo que eles querem como interesses políticos, econômicos, eles utilizam dessas ideologias para poder desfavorecer muitas pessoas. Lá estavam os índios, lá eles foram massacrados, lá eles foram empurrados para outros territórios, e lá muitos deles tiveram que ceder suas terras e a própria vida em alguns casos. Tá bom? Então existia gente assim no oeste, existiam lá os índios, eles eram os donos das terras e não os predestinados e não os escolhidos. Tá bom, gente? Fica esse desabafozinho aí, tá bom? Então vamos lá. Continuando, gente, depois aí, né, da expansão para o oeste, nós vamos ter mais ou menos aí no século XVIII, 1861 a 1865, a Guerra Civil Americana. Não tinha as colônias do norte e colônias do sul, ou colônias do norte e colônias do sul. Olha aqui os estados como que eram, né? Nós vamos ter uma guerra. No sul não era mais agrário, o sul agrário, mão de obra escrava. O norte eram os minifundiários, era mais industrializado. E aqui eu também tinha a presença da mão de obra escrava, mas não era tão necessário como no sul. Beleza, gente? Então, quando eu tenho aí a Guerra Civil Americana, o principal objetivo era a libertação desse negro, né? Desse homem que trabalhava ali nos campos. E também tinha um objetivo muito interessante, que era manter os privilégios do norte. Eu olho assim, por quê? O norte, por ele ser mais industrializado, ele precisava do sul como matéria-prima, mercado consumidor.
beleza? Então, nesse processo de guerra civil americana, as consequências da guerra civil são mais de 600 mil mortos, vai acabar atendendo os interesses do norte, e nós vamos ter aí a libertação dos escravos, tá? Então, norte mais industrializado, sul agrário, guerra civil, o sul queria essa separação porque ele não queria libertar os negros, o norte queria, liderado por Abraham Lincoln. Então o Lincoln ele vai fazer todo um discurso, vai lutar muito por isso, né? Mas tem os objetivos no fundo, né? No fundo ele tinha esses objetivos de mercado consumidor, matéria-prima, porque escravo não compra, consome, mas não compra. Então, se eu liberto esse escravo, vou ter muito mais mão de obra, né? Então não é só um interesse assim de amor aos negros, aos trabalhadores, não. Tinha um interesse econômico e político por trás, tá bom? Então nós temos guerra civil, norte contra o sul, sul contra o norte, o sul queria essa separação, não conseguiu, e aí depois aí de 5 anos, de 61 a 65, nós vamos ter aí o fim dessa guerra. Já falei das consequências, e uma consequência que eu quero deixar bem clara aqui, gente, é a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan é uma instituição responsável por disseminar o preconceito racial, né? Eles são KKK, eles são uma seita, vamos dizer assim, e eles pregam que os negros eles seriam uma raça inferior aos brancos. E nesse momento aí da história, os negros vão passar por muitas perseguições, né? Muitos negros vão ser mortos, mesmo quando acontece aí o processo de abolição, né? Então, havia uma separação muito grande entre os negros e os brancos nos Estados Unidos. Isso vai perdurar até 1960, com Martin Luther King, aí numa era de revoluções, né? Nós vamos ter o feminismo, a gente vai ter o movimento hippie e o movimento racial com Martin Luther King. A partir daí, da década de 60, a gente vai ter vai diminuir um pouquinho esse tratamento contra o negro. Mas mesmo nos nossos dias, né, hoje a gente tem aí ainda muito preconceito, existe ainda muita diferença entre brancos e negros nos Estados Unidos. Beleza, gente? Essa acho que foi uma consequência muito negativa da guerra, além dos mortos, né? Esse preconceito racial, ele é muito complicado, não é só nos Estados Unidos que tem, aqui no Brasil também a gente tem muito preconceito racial, né, essa divisão aí entre brancos e negros, e o que não deveria acontecer, não é mesmo? Então fica aí, essa é a nossa aulinha sobre guerra civil, tá? Nós temos aí, vamos de forma resumida, nós vamos ter formação dos Estados Unidos, as colônias do norte, colônias do sul, de povoamento, de exploração, norte, povoamento, sul, exploração. Já nesse processo de formação e expansão para o oeste, destino manifesto, e também a formação de uma nação, né, eles se formam através das ideias iluministas, gerando uma nação republicana com os ideais iluministas, e depois a gente tem mais à frente a Guerra Civil Americana, norte contra o sul, o norte ganha, e aí é tudo aquilo que eu já comentei com vocês aqui quase no final do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, né, um pouquinho aí sobre a formação dos Estados Unidos, dessa Guerra Civil, e é isso, é uma forma resumidinha, espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, volta no vídeo, deixa seu comentário, deixa o seu like e se inscreva no meu canal. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um beijo!